Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do GiraCast. Hoje é um episódio muito especial com a mamãe Tamires, mãe do Igor, e vamos trazer um assunto muito necessário para vocês. Eu acredito que vocês vão adorar e vão curtir muito. Tamires, bem-vinda. Muito obrigada, Suelen. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui e falar desse assunto que eu tanto gosto de falar, né? Que faz tão parte da minha vida já há 8 anos. Muito feliz pelo convite. A Tamires é uma amiga já de longa data, nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Ela tem 2 meninos, o Igor, de 9 anos, é isso? O Igor tem 10 anos e o Vitor, de 13. Legal. E conta pra gente, Tamires, como que foi quando você descobriu o diagnóstico do Igor? Conta pra gente um pouquinho, se foi bem no início, que vocês conseguiram identificar. Conta pra gente. Olha, foi uma jornada, né, Suelen? Eu sempre falo que foi uma jornada, porque é assim... No meu caso, não foram profissionais que me alertaram, né? É o que acontece. Como eu já era mãe, né? Eu já tinha um filho, a gente acaba, né? Vendo ali, querendo... Falam, não é certo comparar. Mas chega uma hora que é impossível você não comparar, né? E eu também, na época, tinha meu sobrinho da mesma idade do Igor. Eles têm 2 meses de diferença. E eu comecei a perceber que o Igor não estava batendo alguns marcos do desenvolvimento, né? Sim. Até 1 ano e meio estava tudo ok. Então, assim, ele sentou no tempo normal, ele engatinhou, ele andou tudo certinho, né? Só que aí ele foi regredindo, né? Ele comia de tudo, aí ele foi parando de comer e... As pessoas sempre falam, né? Cada criança tem seu tempo. Mas eu acredito muito, que eu sempre falo, que cada criança tem seu tempo, sim. Só que existe uma linha da normalidade. Sim. O que tem que ficar ali um alerta se não está realmente muito fora da normalidade. E como eu tinha esse meu sobrinho, o Igor estava muito diferente dele. E eles tinham a mesma idade. Por exemplo, assim, da gente chamar e o Igor não olhar. Da gente fazer coisas assim, por exemplo, coisa de bebê. Você que é mãe sabe, pisca, manda beijo. E ele não fazia. Sim. E aquilo começou a me trazer, assim, um desconforto, né? E ele também tinha muita mania de deitar no chão para brincar de carrinho, deitado no chão, olhando a rodinha. Aí eu falei, isso tem alguma coisa. E aí eu fui, coloquei no YouTube, na época. O diagnóstico dele veio em 2017. Coloquei assim, descoberta de autismo. Aí eu fui ver uns vídeos de mães falando de como foi quando descobriram o autismo. Porque, a princípio, foi a primeira coisa que me alertou que seria autismo. E aí eu vi o relato de uma mãe que eu já até seguia ela no Instagram fazia um tempo. Ela falando o que fez ela... despertar esse olhar para achar que a filha dela era autista. E parecia que ela estava falando dele. Entendi. E ali, hoje eu lido super bem. Não que eu não tenha lidado bem, mas ali meu mundo caiu. Sim, eu meu imagino. mundo caiu. Porque é aquilo, né? Você pega um bebê, é o que eu sempre falo, o autismo, as neurodivergências, né? Que não têm características físicas, elas tiram o seu chão. Por quê? Quando o neném nasce, você pega no colo, você vê, tá tudo ok. Você fala, olha... tá tudo certo. E vai demorar um tempo até vai você demorar um tempo começar até a ter as aparecer. descobertas. Exatamente. Né? E aí, ali, meu mundo caiu. Aí foi a batalha pro diagnóstico, né? Porque aí você vai no médico do convênio. Olha, doutor, eu tô achando isso e isso. Não é nada. Vou te passar pro neuro. Aí o neuro, eu acho que ele é surdo, talvez. Ele não escute direito. Por isso que ele não olha quando você chama. Aí você vai, faz os exames e não é. E você tem certeza. Eu já tinha certeza. Sim. Né? E aí foi que um dia, eu falo que Deus é maravilhoso sempre. Eu estava no Google e aí me apareceu Centro de Diagnósticos da APAE de São Paulo. E hoje não existe mais a APAE, né? Esqueci o nome do que virou. Jô Clemente, Instituto Jô Clemente. E aí eu consegui muito rápido consulta para ele no centro de diagnóstico lá. E eram 3 consultas. A primeira de triagem, se a criança não passasse... se a criança, elas achassem que a criança não tinha nada, ela já nem passava para as outras etapas. Não avançava, né? Eles não davam essa oportunidade. Exatamente. De ter não digo um estudo, uma experiência um pouco maior com aquele paciente, né? Isso, na verdade, quando essa primeira consulta, na época, né, que já fazem 8 anos, eu não sei como é que está atualmente, era uma consulta multidisciplinar. Então, ele estava com uma médica e com mais uma fono e uma psicóloga na sala, e elas iam ali desenvolvendo, eu não estava com ele nessa consulta, para ver se ele atingia alguns marcos ali, para ver se passava para consulta com a neuro realmente, para continuar a investigação. E aí ele passou.
E aí foram mais 2 consultas, né? Eu comecei a suspeitar mesmo, ele tinha 2 anos, né? Eu consegui fechar esse diagnóstico com 2 anos e 9 meses. Então, assim, foi um extenso, período, assim, foi um período longo. Nesse período de descoberta, a gente entende que os bebês começam a desenvolver, igual você falou, falas, comportamentos, engatinhar. Você disse que ele tinha esses comportamentos normais. Ele tinha fala? Não tinha fala. Nada. A fala não tinha nada. Nada, assim, nada de nada. Se ele precisava de alguma coisa, ele me pegava na minha mão e ele nem apontava. Ele levava a minha mão em cima do que ele queria. Entendi. Ou me levava na cozinha e, mãe, se vira, era a forma de comunicação dele com você. Exatamente. Mas é bom que havia, né? Alguma forma, Havia, mas era uma comunicação muito complexa. Sim. Porque às vezes ele me levava na cozinha e ele queria, e eu tinha que descobrir o que era. E aí gerava o quê? A frustração. Porque você não entender a linguagem dele. Aí eu não descobria, e aí é onde ele ficava nervoso, é onde geravam as crises. Sim. Né? Então, enquanto ele não começou a ter uma comunicação efetiva, foi muito difícil. Não que hoje não seja difícil, mas hoje é menos difícil. Sim. Né? Temos outras dificuldades agora. Mas quando ele fez o diagnóstico, com 2 anos e 9 meses, cogitou-se a possibilidade, inclusive, dele ser um autista não verbal. Nossa. Porque ele já ia fazer 3 anos, ele não falava absolutamente nada. Então, o autista não verbal, explica um pouquinho. Porque é um assunto, né, muito novo, tem muitas mamães aí que vão acompanhar, eu tenho certeza que... Como é um assunto muito novo, eu acredito que sempre existiu, né? Sim. Mas antigamente usavam outros termos. A medicina, acredito que não estivesse tão avançada como hoje para conseguir identificar diagnósticos como nós conseguimos hoje. Então, fala pra gente um pouquinho como que é o falante, o não falante. Então, é o que eu sempre falo. As pessoas falam, nossa, agora virou moda autismo. Não. Ai, todo mundo tem. Gente, sempre existiu. O que acontece? Se a gente for parar pra pensar, quando a gente estudou, sim, né? Não sempre teve aquela criança mais diferente, ou até aquele que, nossa, aquele estranho, ele não fala, não interage. Isso não sempre era o teve. retraído, né? Era vergonha. Exatamente. E muitas pessoas não tiveram um diagnóstico. Muitos pais têm diagnóstico tardio depois que sai o diagnóstico do filho. Sabia? Começa a investigar, né? Porque, poxa, tem muita semelhança entre os pais e o filho. E aí sai diagnóstico do pai ou da mãe. Legal. Quando pega o diagnóstico do filho. Porque o autismo, ele ou é ambiental, né? Que é uma vertente muito grande aí, o que pode ter ocasionado o contato da mãe durante a gestação. Mas, assim, isso daí Mas ele é muito mais genético. Né? Muito mais genético. Então, aí, muitas vezes, os pais têm esse diagnóstico tardio. Então, foram crianças que sofreram aí pra caramba para tentar se enquadrar no mundo e não conseguia se enquadrar e sofreram bullying e tal, porque não... Para ser aceito na sociedade, porque é um lugar que não cabe, Exatamente, né? Porque antigamente, eu mesma nunca tinha tido contato com nenhum autista. Nunca. Eu tinha na minha cabecinha quadradinha que o autista era aquele que ficava assim, não falava e não convivia. Mas por quê? Eu entendo isso que você tá contando pra gente, mas porque era uma coisa que não era divulgada, não era falada. Eu acredito que com o avanço da internet, da comunicação que nós temos hoje, tudo isso facilitou muito. Sim. Então, a gente hoje consegue ter um olhar diferenciado quando a gente percebe determinados comportamentos. Exatamente. E é onde vem aquele alerta de falar, opa, acende aquela luzinha de falar, eu preciso investigar, alguma coisa está errada. Exatamente. Por mais que doa, porque dói muito, tá? Não vamos aí romantizar. Né? Mas, porque é uma coisa que te tira. Eu falo, quando eu tô conversando com muitas mulheres acabam chegando até a mim, por indicação de outras, olha, meu filho tá passando pelo diagnóstico, como foi pra você? Eu falo, cara, foi um luto. Foi um luto mesmo, assim, sabe? Porque eu falo assim, né, até pra mim foi enterrar o meu filho que eu idealizei, que eu, né, pensei das coisas que ele faria e tal. Dos planos, né? Dos planos que a gente faz para um filho, para poder aceitar o filho que eu realmente tinha. E eu aceitei ele desde o início. Inclusive, você me perguntou da questão do verbal ou não verbal. Existe o verbal, existe o não verbal, né? E existe também aquela criança que ela está não verbal e se você estimular, ela passa para o verbal, né? Só que tem muitas famílias hoje, inclusive, infelizmente, que não aceitam o diagnóstico, né? Recebem um diagnóstico, tem ali, sabe, só que assim, não aceita. E o que acontece? A criança não recebe o tratamento adequado, não é estimulada e aí isso pode marcar aí
pro resto da vida dela, né? Porque a gente tem até os 5 anos o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, a gente consegue mexer bastante aí em algumas coisas até os 5 anos. Depois dos 5 anos, não mais. É trabalhar, né? Exatamente. Áreas específicas para poder... Por isso que o diagnóstico, quanto antes, melhor. Porque Sim. a gente já começa. Tanto que, assim, a partir do momento que o Igor foi diagnosticado, ó... E voltando lá atrás, quando vocês foram acolhidos, né? Eu digo que acolhidos na PAI, como que foi o processo, Tamires? Existe uma rotina que vocês precisam criar, um acompanhamento mais a fundo? Ele já fez, assim, muitas terapias. A princípio, assim, era uma batalha, assim, de muita terapia para encaixar na agenda. Hoje, não mais tanto, porque algumas ele já teve a alta, porque já está com 10 anos. Ele já atingiu alguns marcos que ele não precisava mais fazer determinadas terapias, mas ele fez muitas terapias. Porque, assim, o Igor, quando foi diagnosticado, é o que eu falo, ele era uma criança típica, né? E aí ele foi sumindo. Ele foi sumindo. Então, por exemplo, eu tenho meu filho mais velho. Se o meu filho mais velho sentava do lado dele, ele levantava. Entendi. Então, assim, ele tinha dificuldade para socializar, ele tinha dificuldade para comer, ele tinha dificuldade para tudo. Para lugares que tinha espera. Se tivesse fila, não conseguia ir para lugar nenhum. Então, a gente foi ficando dentro de casa. Eu ouvi muito dizer, inclusive eu recebi uma mensagem aqui de uma grande amiga. Ela teve filhos gêmeos, né? A Jéssica, ela é mamãe do Lucas e da Bela. O Lucas, ele tem 8 anos, ele faz terapia no Instituto Despertar, em Sorocaba, que ela enfatiza que foi muito acolhedor, ele evoluiu muito. Mas, assim, no começo, quando nós conversamos e ela contou algumas coisas, partilhou comigo, ele tem dificuldade até hoje, um pouco menos, de corte de cabelo. Ele tinha dificuldade em alguns tipos de alimentos, ele não comia alimentos pastosos. Sim. Então, o Igor teve também muito. O Igor chegou a passar, não foram dias, não foram semanas, foram meses, à base de arroz, leite e pipoca. Nossa. Só era coisa branca. Ele não aceitava nada. Nada colorido. Disso, nada. E assim, das pessoas falarem assim, mas deixa ele sem comer que ele vai comer. Não come. Não adianta. Não come. A hora que a fome bater... É um pensamento que não para quem tá passando, para quem vive a realidade, exatamente, não condiz com o comportamento de uma outra pessoa. Deixa com fome, que a hora que ele sentir fome, a barriga doer, ele vai comer. E talvez não. Sim. Talvez para ele a barriga vá doer, mas para ele ele não vai ligar à fome. Não. Ele vai ligar ao Aí que ele acontece? quer. Até hoje isso acontece, tá? Então, assim, se ele tá com fome, ele não vem assim, mãe, tô com fome. Não, ele fica extremamente estressado. Aí eu tenho que adivinhar se ele tá com fome, se ele tá com sono. Aí, se é o horário dele comer, resolvo o que ele tem para comer. Mas, assim, tem que ser tudo muito acordado. Se ele falar assim, eu não quero tal coisa, não adianta você colocar. Sim. Não adianta. E aí, agora, graças a Deus, a gente foi vencendo aí algumas barreiras da seletividade alimentar. Não vou te falar que é super vencida, não, tá? Mas a gente venceu aí várias barreiras. E hoje ele já se desafia a experimentar algumas coisas. Tá. E você precisa, para introduzir, eu não sei, tá? Eu vou te falar isso eu como mãe. Às vezes o meu filho não quer comer uma coisa, eu invento que é de algum super-herói que ele come, por isso que ele tem aqueles superpoderes. Para ele funciona? Às vezes. Sim. Às vezes a gente faz uma coisa lúdica, mas às vezes ele olha, não quero, não vai, ponto final. É como se fosse não, é aquela pessoa de opinião própria. Eu não quero, pronto, acabou. É isso. Aí ele dá outras alternativas, mas assim, legal, ele tem ele come sempre muito as mesmas coisas. E que bom que come, porque ele já chegou a não comer nada. Mas é bom. Nada. Independente do que ele vá comer, o importante é ele se alimentar. Ele come frutas? Tem dificuldade? Come frutas, ele gosta muito de salada, então ele gosta muito de pepino, de cenoura, né? Isso ele come. Mas uma alimentação mais saudável também, mais saudável. Né? Melhorou, saudável. né? Mas ele, em compensação, lá em casa, não posso comprar doce. Ele come muito. Tudo. Formiguinha. Ao ponto, assim, se ele comprar uma caixa de bis, ele se esconde. E come todinho. Inteira. Enquanto não vê o fim, ele não para. Então, eu não compro. Né? Então, ou é... Não dá. Não tem meio termo. Não tem meio termo com ele. Então, eu não compro. Eu quero perguntar para você com relação à escola. Eu acho que é um tema muito importante. Hoje, algumas escolas já estão trabalhando com professores mais
treinados, qualificados para receber essas crianças atípicas. Atípicas? Atípicas. E eu acho que é muito importante você contar a experiência dele na escola também. E depois a gente vai entrar num tema, gente, tô apaixonada, ele luta, então a Tamires vai contar. Eu vou contar. Uma mãe aqui, vibrante. Ai, meu Deus. Inclusive, ontem Então, ele lutou. Tá com o coração bem aquecido, né? Tô. Ele esteve aqui para trazer a mamãe, mas ele não subiu hoje, porque ele tá fora da rotina dele. Mas a gente vai postar para vocês depois um pouquinho da história dele aí nos stories. A Tamires tem acompanhado ele com algumas atividades aí esportivas, que também tem tudo a ver com o GiraCast. A PAI tem muito a ver com o Gira Social, que trabalha com esses projetos também. Então, esse assunto aqui é um assunto que agrega, né, ao nosso trabalho, ao GiraCast e a você que está em casa também, que vai se identificar, vai perceber, né, Tamires, com as falas, com a rotina do dia a dia. Mas vamos lá, conta pra gente, a escola, como foi? Olha, a escola, o que acontece? Quando ele começou, nós morávamos, né, em outro município, e aí assim que nós mudamos pra cá, que ele ia começar realmente no ensino fundamental, entrou a pandemia, né? Foi, bem em 2022. Aí entrou em pandemia, e aí foi o caos, porque nós estávamos de mudança de casa. Aí ia mudar de escola, ele ficou uma semana na escola e a escola fechou. Toda uma rotina quebrada, né? Quebrada. Só que assim, eu falo que a pandemia, ela teve um grande ganho pra gente. Por quê? Acho que assim como pra todo mundo, nós ficamos muito em família. Coisa que nós não ficávamos. Sim. A gente só tava trabalhando, eles na escola, trabalhando, eles na escola. O que aconteceu? O Igor começou a falar. Ai, que incrível. Com 5 anos, ele arranhava umas palavras já, mas não tinha frase, não era uma comunicação efetiva. E aí foi onde as coisas começaram a andar. Graças a Deus, foi muito bom isso. Depois, quando a pandemia passou, tudo, eu coloquei ele na escola da prefeitura, tá? E eu vou te falar que a gente, às vezes, tem um preconceito com né, escola pública e tal, mas olha... elas são tão preparadas para atender eles, para receber eles. Elas têm cursos todos os meses. Legal. Pelo menos na escola que ele está. Uma escola da prefeitura maravilhosa, extremamente inclusiva. Todas as classes, todas as salas de aula têm alguma criança de inclusão. Legal. Todas. Tem criança com deficiência intelectual, tem criança com paralisia cerebral. E é uma escola regular, tá? Não é uma escola específica. Você quer partilhar o nome da escola? Ele estuda no Guimarães Rosa. Legal. Que é na... Manchester. Legal. Manchester, Carrão. E lá todas as salas têm alguém de inclusão. É maravilhosa a escola. Tem uma professora lá, que ela é coordenadora, se eu não me engano também. Ela é mãe de autista. Então, assim, é uma escola extremamente inclusiva. A gente está sempre lá em reunião. Olha, o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar. Né? O Igor está com essa dificuldade, por exemplo, agora. Ele está no 5º ano. E ele ainda não é alfabetizado. E a gente está nesse caminho. Legal. Eu tenho muita fé que esse ano eu vou compartilhar aí essa vitória. Aí eu até vou marcar você vamos trazê-la de volta aqui para ele ler aqui, ó, junto com a gente. Sim. E tá sendo aí essa batalha. Mas a escola, ele ama ir pra escola. Ai, que bom. Ele ama, porque é uma escola que acolhe, né? Ele consegue interagir com os colegas dele. Muito, muito bem. Hoje não tem mais, né? Só que ele precisa dos momentos dele. Sim. As professoras sabem. Ele tem uma pessoa que acompanha ele na escola, que é tudo da prefeitura, gente. Tudo da prefeitura mesmo. Que é uma estagiária que fica com ele. Então, assim, até estive em reunião, tem mais ou menos uns 10 dias, a professora fala, olha, às vezes ele precisa andar. Sim. E ele tem essa estereotipia que a gente chama, né? Que é ficar andando de um lado para o outro. Às vezes é cansativo pra gente porque ele fica andando de um lado pro outro, falando e cantando, e aí a nossa cabeça também chega uma hora que não aguenta. Só que aquilo regula ele. Sim. Se eu pedir pra ele parar, ele fica muito estressado. Porque é uma forma de conter, né? Ele precisa pôr aquilo pra fora. Então ela fala, às vezes eu preciso deixar ele andar no corredor, porque ele não tá rendendo na sala e ele acaba tirando a atenção também dos demais, sim. Né? Aí ela deixa. Então, assim, a escola pra ele, hoje, por exemplo, ele tava bem desorganizado, porque hoje é um dia que é segunda-feira, ele sabe certinho os dias da semana, que dia do mês é, que dia da semana é, que ano a gente tá, ele quer saber tudo nos mínimos detalhes. E ele sabia que segunda-feira ele teria escola, só que hoje não tinha aula. Nossa. E aí foi onde desorganizou ele. Sim.
né? Então tem essas questões que para uma criança seria super uhul, não tem Sim. escola. Pra ele, não. Pra ele não, tá mas super por quê? chateado. Por que eu não tenho escola? E com relação à alimentação na escola, tem ali Complexa. uma preparação pra ele? Não. Tem. Inclusive elas lá da escola, elas são maravilhosas. Ele come sempre as mesmas coisas. Então, assim, ele só come o arroz e o feijão, se for feijão preto. Ele só come de proteína. Ele só come filé de frango ou bifes picadinho não pode ter assim um fiapo de gordura. Sim. Aí ele já não quer o prato mais nada. Aí ele Ele quer não mais come nada. a comida toda. Nada. Sim. Aí ele não quer mais nada. Ele gosta muito das frutas. A melancia, ele tem uma particularidade da melancia que elas fazem. Ele gosta só da parte verde. Ah, é? Nossa, que Aí interessante. elas tiram, picam pra ele, que aí já tem toda a alimentação dele lá certinha. A professora até falou que outro dia todo mundo tava comendo feijão carioca, né? E ele com feijãozinho preto que elas cozinharam só pra ele. Legal. Então, macarrão ele não come com molho. Então, se vai ter macarronada, vai ser macarrão, elas deixam a parte dele sem o molho. Mas ele não come muito bem na escola. Até porque ele toma uma medicação antes de ir pra aula, porque além do autismo, o autismo ele é sempre uma caixinha de surpresa, ele nunca vem sozinho. Ele sempre dá a mão pra alguém pra vir junto. O dele foi TDAH. Então, ele toma medicação pro TDAH, para ele conseguir organizar a cabecinha dele, para ele poder aprender. Pra ele se concentrar, Só né? que essa medicação tem o efeito colateral de tirar o apetite. Ah, poxa. Mas ela dura 4 horas. Então, assim, no período que ele tá na escola, ele tá com a medicação, que ajuda ele muito, assim. É incrível a diferença que a medicação faz. Foi uma coisa que eu fui bem relutante por muito tempo medicar. Porque eu tinha muito medo de medicar e ele ficar muito dopado. Dependente. Né? Só que assim, aí eu fui estudar. Quando foi indicado, eu fui estudar sobre a medicação. E ela não causa dependência. Ela é uma medicação pontual. Ela tem aquele efeito ali de 4 horas. Depois ela passa. Então, assim, por isso que a gente, né, optou por dar. E foi muito bom a gente ter optado, porque ajuda muito ele para poder focar na escola. Porque o que eu já estudei sobre o TDAH e o autismo é, por exemplo, nós estamos aqui nessa conversa, né? Para ele tá aqui na conversa, mas ele tá escutando o barulho do ar, ele tá escutando o moço no teclado, o passo do... Sim. E tudo ao mesmo tempo. Ele tem uma audição mais aguçada, Tudo né? ao mesmo tempo e a cabeça tá assim, ó. Sim. Então, pensa na bagunça. Eu já cheguei algumas vezes a achar que eu tenho um TDAH, viu? Porque por muitas vezes eu tô concentrada em uma coisa, de repente minha cabeça vai para outra e eu quero fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, acaba não saindo nada. O meu esposo até brinca, ele fala assim, hoje o TDAH tá alto, hein? Aí eu falo assim, eu acho que é válido a gente pesquisar, entender... e até fazer mesmo uma consulta para saber. Por que não? Um diagnóstico tardio, é o que você disse. Mas foi uma vez eu conversei com um psiquiatra que, inclusive, ele falou para mim, todo mundo tem algum nível de TDAH. Alguns muito, outros poucos, menos. Outros pontuais. Tem dia que sim, tem dia que não. Sim. Né? Então, tem dia que a gente tá super concentrado, tem dia que não. Tem. Só que, assim, infelizmente, o autismo tem disso. Ele nunca vem sozinho. Entendi. Ou ele vem com uma deficiência intelectual, que eu acho que é a mais difícil, né? Porque é o que eu falo, a gente não romantiza o autismo, né? Eu até tava falando no meu Instagram esses dias o quanto as pessoas... Eu sei que as pessoas não falam por mal, mas eu não gosto. E muitas mães não gostam. Depois que eu postei, inclusive, muitas falaram pra mim. Que as pessoas falam, ai, nossa, você... Deus só te deu ele assim porque você é maravilhosa, é sensacional. Se fosse eu, não aguentaria. E são falas que a gente chama até capacitistas, né? Porque, assim, aonde eu sou melhor que você como mãe? Sim. E será que é realmente melhor mesmo? Ou porque não é fácil. Não. Não é fácil. É um melhor que ninguém queria estar. Quem não queria ser melhor? Isso aqui, esse melhor ninguém queria. E eu vou te falar, são dificuldades que cada mãe encontra no seu filho. Eu, por exemplo, sou mãe de um filho que tem asma. E eu vou te falar, é fácil? Não é. E por várias vezes, meu filho, desde o primeiro aninho, sempre passou internado com várias crises. Em 2019 foi a última internação dele. Então, ele sempre ficou ali, sempre internado com a dificuldade respiratória. E, junto com isso, eu acabei desenvolvendo crises de ansiedade. Então, quando o Vitor estava sempre socorrendo de um lado, o meu marido tinha que tentar me amparar do outro. E isso eu estou te falando de uma até recente. Ele está com crise de asma por conta dessa mudança de tempo e tudo mais. E o que aconteceu? Na sexta-feira...
Nós levamos ele porque eu vi que ele estava bem cansadinho. E aí, quando chegou no hospital, ele estava com alteração dos batimentos cardíacos. Isso, meu coração acelerou, comecei a passar mal. A minha pressão subiu, eu tive que ser socorrida, tomar medicação no hospital. E ele assim, calma, mamãe, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Então, assim, são peculiaridades que cada família passa e cada um sabe. E eu acho muito engraçado, Tamires, as pessoas falarem assim, mas é só uma crise de asma, até as pessoas verem efetivamente uma crise. Exatamente. Então, quando a pessoa vê o que você passa, o que aquela criança tá passando... aí as pessoas começam a pensar de uma forma diferente, que eu acredito que é o que acontece com vocês. Quando começa a conviver e ver a sua... porque é uma luta diária. Eu acho um aprendizado, mas uma luta diária. Sim. E uma vez, meu esposo foi para um campeonato de futebol e aí ele estava interagindo com um rapaz, eu não me recordo o nome dele, e aí meu esposo me chamou para participar da conversa porque ele estava comentando que eu trabalho com projetos sociais e tudo mais. E aí ele tem um filho com síndrome de Down. E aí ele pegou e falou assim, a mesma fala que você disse, você é uma pessoa que foi escolhida por Deus, tal, porque você tem um filho especial. Ele falou, não, eu não tenho um filho especial. Eu sou uma pessoa especial por Deus ter me dado um filho desse. Ele é a pessoa mais carinhosa, a pessoa mais amável. E eu acho que nunca na vida ninguém vai me amar como meu filho me ama. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com a forma como nós falamos das dores das pessoas, porque é uma dor. E às vezes a gente são falas tão egoístas que a gente acaba não percebendo o quanto a gente magoa as pessoas, porque a gente não participa, não é o nosso dia a dia, não é a nossa rotina. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos contar pra gente o esporte, como que foi? Gente, o esporte foi o que eu acho que assim, quando me perguntam, e as terapias do Igor? Qual a terapia que você mais indica, gente? Depois que tem o Igor antes do jiu-jitsu e o Igor depois do jiu-jitsu. E a gente olha os vídeos, a gente nem acredita na evolução, assim como você está falando agora, do quanto ele evoluiu. E é quase... Eu não sei, tá? Vou te falar, eu posso até estar errada. Mas é imperceptível ali, quando ele está ali, ativo, lutando e participando daquela competição. Sim. Conta pra gente como que foi que ele entrou, participar de campeonatos e tudo mais. Lá em casa, o que ajuda muito é que eu tenho meu filho mais velho. Então, até você falou, né, da Jéssica, a questão de cortar o cabelo. O Igor gosta muito de fazer as coisas que o irmão faz. Sim. Então, quando ele vê o irmão cortar o cabelo, ele quer cortar. Ele se espelha. Ele se espelha. É aquela coisa de disputa de irmão também, tá? Porque não muda, não. Não muda muita coisa, não. Legal. E o Vitor, meu marido já praticava jiu-jitsu, meu filho começou a competir. E aí o Igor começou a querer participar dos treinos, né? A princípio foi bem desafiador, porque pensa... tira totalmente da zona de conforto. Sim. Porque você tem que respeitar a hierarquia, você tem que obedecer regras, você tem que ficar sentado, você tem que se acostumar com o barulho. Uma coisa que não faz parte do dia a dia dele. E você tem que permitir o contato físico, muito contato físico. Sim. Então, tira totalmente da casinha. O Igor não tinha muita questão com contato físico. Tem muito autista que não consegue. Sim, nem encostar, né? Um abraço. Você tem que ir inserindo, mas pode ser uma coisa que não aconteça. Não role, Sim. né? Mas o Igor não tinha muita questão, só que ele tinha muita questão da socialização. Ele não conseguia começar uma socialização, né? Ele não conseguia chegar assim e interagir. Não. Ele ficava de canto, ou ele mesmo se isolava porque ele via que ele não cabia ali. Hoje ele mesmo começa. Sim, legal. Ele toma ação, né? Foi muito o jiu-jitsu. E outra coisa que o jiu-jitsu ajudou muito, o Igor tem bastante hipotonia, né? Que ele é enorme, só que ele é tudo meio mole. Ele tem baixa força muscular, né? Ele já fez, inclusive, várias sessões de fisioterapia. Então, a gente sempre faz essas lutas, ou uma luta de inclusão, que ele vai lutar com outra criança com autismo também, ou lutas casadas, que são com crianças que não têm nenhum tipo de deficiência, e aí deixa ele rolar bem a luta, e ele adora, assim, aí ele quer que torçam por ele. Ontem a gente tava lá, e aí ele ficava só assim, ó. Procurando a torcida dele, né? Por mim. Aí tudo que meu filho faz na comemoração, que meu filho também compete, Sim. né? Ele faz igual. Aí ontem no pódio, ele foi orar no pódio. Olha, que lindo. Não dá. Aí ele comemora e vibra pra torcida. Então, assim, e estar ali num ginásio... Sim. Ontem nós estávamos num ginásio que tinha, assim,
muita gente, muito cheio. Então, é uma coisa que tiraria totalmente... A concentração dele. Exatamente, ele tá ali. Focado. Ele quer lutar. Já deu a hora. Ele fica igualzinho o burrinho do Shrek. Igualzinho. Que Já legal. deu, e agora? Mas, assim, o Igor ajudou muito. Eu acho que existem vários esportes, né? Que a gente pode estar fazendo aí essa inclusão. Mas no meu caso, no caso da nossa família, o jiu-jitsu foi, assim, sensacional. Um divisor de águas, né? Um divisor de águas. Ele já foi pro judô também, porque uma época meu filho fez, ele gostou bastante. Então, assim, e o negócio do Igor é tá no meio da molecada. Ah, que legal. Isso é bom porque acaba tirando também aquela tensão que a gente tem de deixar, talvez, de ele não conseguir socializar, ficar dentro de casa. Sim. O que eu vou fazer, que atividade eu vou inserir ali para poder conseguir ou distrair, ou incluir, ou trazer ele para perto da família. Porque tem alguns autistas que ficam totalmente isolados, né? Que mesmo dentro de casa, Sim. você sabe me dizer? Existe, Sim, né? Existe. Existem famílias, infelizmente, que não conseguem ter uma vida social. Né? Porque existem os níveis de suporte, né? Sim. Existe nível 1, nível 2, nível 3. Eu não sei falar muito bem sobre o nível 2 e o nível 3, tá? Porque a minha realidade é do nível de suporte 1. Que tem várias dificuldades, né? Mas a gente consegue conviver. Agora, quem é nível 3, infelizmente, é o autismo que é muito triste de ser. Eu já acompanhei Ser visto. uma minha sogra numa consulta e uma mãezinha estava com o filhinho e ele era autista e ele não conseguia sentar, ele não conseguia falar, ele não conseguia nada, ele gritava, ele chorava, ele batia e a mãe ali tentando acalmar, acolher Sim. ele. Então, assim, é uma dificuldade. E é uma realidade, né? Então, precisa ter essa rede de apoio, esse acolhimento. Sim. Hoje, o Igor, ele faz tratamento em algum lugar? É rotineiro? Como que funciona? Sim, ele faz o acompanhamento. Outra coisa que a gente tem bastante preconceito é com o CAPS, né? Mas as crianças que têm alguma questão, elas elas vão fazer o tratamento pelo SUS, elas são encaminhadas para o CAPS. E o CAPS tem uma equipe multidisciplinar ali para fazer o atendimento, Legal. tá? Tanto de psicólogo, quanto de fono e psiquiatra também, onde é passado ali nessa equipe multidisciplinar. É claro que às vezes faltam, sim, alguns profissionais, né? Mas ele passa lá e ele faz algumas atividades. Mas, assim, ele teve alta de várias. Então, assim, de fono ele teve alta, TO ele teve alta, né? A gente está vendo se a gente consegue colocar ele na natação para ser uma coisa que regule ele mais um pouco. Porque ele ainda tem a questão de nervoso, né? Então, assim, para ver se a gente consegue regular ele mais um pouco. Mas ele já fez muitas atividades. Uma terapia que ele fez, que foi muito legal lá atrás, acho que ele tinha uns 4 anos, foi na faculdade, na UMC, que eu morava na região do Alto Tietê. Ele fez uma terapia assistida por animais. E era muito legal, muito diferente. Eu nunca tinha ouvido falar. E era assim, era uma terapia em grupo, porque para eles é importante essa questão Sim. do grupo por conta da socialização. E aí era com um cachorro, era um golden. Ah, Cada que legal. dia era... Aí eles iam fazer o quê? Eles iam pentear, eles iam passear, eles iam dividir a coleira. Era essa a terapia, né? Legal. Aí tinha também o do passarinho, tinha o da tartaruga. E cada dia era uma coisa diferente. E isso ajudou muito. Porque quando você chega lá, você fala, meu, o que um cachorro vai fazer Sim, para de ajudar diferença na o meu vida filho? dele, no dia a dia. E faz, gente, e faz. E na sua casa tem, né? Conta Meu pra gente. Eu dou risada, porque assim, eu acho incrível. Porque são formas diferentes que você está tentando fazer com que eles Sim. tenham uma vida normal. Sim. Conta A pra questão gente. de criar memórias. Né? Tentando criar memórias, às vezes cria uns traumas. Sim. Hoje na sua casa, me conta quais são os bichinhos de estimação que nós temos, Tamires. Nós temos 2 cachorros bem grandes. Eu tenho 3 gatos, 2 chinchilas e uma galinha. E a galinha, ela convive com o A cachorro. galinha, ela deita com a cachorra. Ela, antes de eu vir agora, ela estava deitada com ele na rede, inclusive. Eu vi uma foto que ele fica na rede com Ele ela. pegou, antes de eu vir, exatamente antes de eu vir, ele tava me esperando lá fora, pronto. Aí ele pega a galinha, ele vai pra rede, a galinha deita. E com é ele. super companheira dele. Melhor amiga. É isso. É isso. Se faz bem pra ele. Ele não, Muito. eu acho que é assim, ó. O que os pais têm que ter consciência, a partir do momento que nós não estamos judiando, a criança não tá maltratando o animal. Sim, o animal, E exatamente. aquele animal tá fazendo bem pra ele, pra rotina dele, pra ele, assim,
se sentir um companheiro. Ele tem um companheiro. Exatamente. Tem crianças que têm amigo imaginário. Ele tem os animais que fazem bem pra ele. Sim. E tá ok, não tem problema nenhum nisso. E eu acho engraçado, eu vejo lá, eu fico olhando, admirando, porque eu falo, gente, que incrível, como que pode, né? Um animalzinho. E é uma coisa que, assim, já até nas coisas ruins que acontecem, acaba ensinando. Por exemplo, essa galinha, ela era um pintinho quando ela chegou. E ela tinha um irmão. E um dos meus cachorros matou esse irmão. E aí eu falo rindo, porque, gente, eu tô criando memórias e traumas. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Só que ali eu já mostrei pra eles que a morte existe. Sim. Né? Infelizmente, era Baunilha, o nome do pintinho. Baunilha morreu. E eu tinha também recentemente perdido uma gatinha. E aí ele não me chama de mãe. Ele é cheio das coisas. Ele me chama de mama. Mama. O Baunilha foi morar com a Mia no céu. Aí eu falei, foi, filho. Ele, então tá bom. Eles estão brincando lá, né? Eu falei, então. Legal. Então, ele já tem um entendimento, ele já tem esse já tá entendimento. Ter essa exatamente. noção. Até nas coisas ruins a gente consegue trazer ensinamentos, né? Sim. Que a morte existe, que uma hora, né? As coisas, infelizmente, acontecem. É o processo da vida, sim, né? E a gente também coloca ele... muito mais o meu marido, tá? Isso é muito mais mérito do meu marido. Porque eu sou daquela que eu quero fazer as coisas pra ontem. Então, se eu fizer, é mais fácil do que ficar pedindo. Sim. E ele já vai, coloca. Vai fazer. O que é muito importante também, pra trazer autonomia. Sim. Então, e ele coloca... dele também, ele né? coloca pra cuidar dos bichos. Vai lá, dá comida, põe água, põe ração. Vamos limpar o quintal, né? E ele vai... Ok. Ele vai com o Mas pai, tem né? o tempo dele, não. Quando o pai fala, vamos, Quando o pai fala, vamos. Quando é comigo, legal. ele, não quero. Vai fazer um pouco mais de manha, né? Não quero, agora eu não quero, mamãe. Porque aí a gente fala assim, não, filho, tá tudo bem, Tá a bom, gente faz então. daqui a pouco. E aí, outra coisa que tá bem legal também esse ano, tá me surpreendendo, é a questão da lição de casa. Porque ele sempre, o autista, ele tem a questão da rigidez cognitiva, que a gente chama, né? Ele é muito rígido, como posso explicar? Por exemplo, lição de casa. Não existe, lição é na escola. Eu faço lição na escola, não existe lição de casa. Eu não tenho que fazer em casa. Estudar é na escola. Então, assim, eu não conseguia de jeito nenhum fazer lição de casa com ele. Sempre era uma coisa conversada na escola. Eu falava, gente, ele não aceita. Eu não vou forçar. Porque aí pode acabar criando uma aversão enorme. E eu nunca mais... Talvez ele nem querer ir pra escola. Por conta da obrigação que tá... Só que agora ele não quer ficar diferente dos amigos mais. Que não leva a lição. Entendi. E aí ele quer fazer. Só que aí... por exemplo, aí uma coisa que eu falo também bastante, ele já tem a percepção que ele é diferente. Ele já tem esse percepção. entendimento, né? E deixa ele triste. Porque ele quer fazer as coisas que os amigos estão fazendo e ele não consegue. E aí, outro dia, eu tava lavando a louça, ele trouxe a lição. Vamos fazer a lição? Eu falei, vamos. É sobre o que a lição? E aí, ele não sabe ler. Aí, é aquilo, é pisar em ovos o tempo todo. Eu não devia ter perguntado sobre o que era a lição. Eu devia ter lido pra vamos entender juntos, né? Aí ele, eu não sei, eu não consigo fazer nada. Aí ele já baixou e começou a chorar. Aí caiu uma gota de lágrima na folha. A folha rasgou, acabou. Acabou, não teve mais lição. Não teve mais como fazer. Por conta da rigidez. Entendi. Tem que ser tudo muito. E é o que eu falo, o que é cansativo pra nós, pra mim, pro meu esposo, que estamos aí full time com ele, é essa questão do pisar em ovos. O tempo todo. Às vezes uma coisinha que eu falo, acabou. A ansiedade, às vezes eu tô comentando alguma coisa com meu marido que a gente vai fazer, ele escuta. Se ele escutar, pronto. Ele já fica ansioso para que aquele momento chegue, né? Exatamente. Eu imagino. Exatamente. É o pisar em ovos, aí é bem cansativo. E com relação à rotina sua e do seu esposo, com o trabalho, foi bem difícil de conseguir adaptar tudo isso? É bem difícil, porque assim... Tem duas opções. Ou você tem uma rede de apoio muito boa que consiga te levar em terapia, levar pro treino, porque nossa vida é essa questão, né? Vai pra terapia quando tem, vai pro treino, tem muito treino. Então, ou você tem uma rede de apoio que faça muito isso, ou um dos dois precisa parar. Sim. Um dos dois precisa desacelerar. E aí, nesse caso, quem desacelerou foi o meu marido. Né? Então, ele que fica, ele tem os trabalhos dele externos, mas ele não tem nada fixo, porque ele precisa dessa flexibilidade, né? De horário para poder estar com ele. Porque
não tem como deixar em casa, por exemplo, vou deixar em casa sozinho porque já tá grande. Não dá. Não tem como. Precisa estar com ele. Então, assim, é eu e ele o tempo todo. Aí, os dias que eu estou de folga, ele fica mais livre para poder fazer as coisas dele. Mas é isso. Tanto que, assim, você pode ver as pessoas que têm alguma criança atípica na família, tem alguém em casa full time. Sim. Que não dá para trabalhar. E ele consegue ficar bem, por exemplo, se você ou seu esposo precisar ir para um compromisso, ficar com uma avó, ele chega, tem essa dificuldade ou ele fica numa boa? Não, ele fica numa boa. Ah, legal. Ele fica numa boa. E a convivência dele com o irmão? É de irmão. É de irmão, é normal. Aquela coisa passa, dá um chute. Meu filho mais velho tem o cabelo azul, né? Sim. Aí ele fica chamando ele de galinha pintadinha. Vai, galinha pintadinha. É assim, mas não desgruda. Ah, legal. Não desgruda. Dormem no mesmo quarto, não consegue dormir sem o irmão estar junto. Meu filho, às vezes, tem compromisso fora de São Paulo, que ele compete. Aí é o caos, porque ele quer ir também e não quer ficar sem o irmão. E não dá pra levar. Financeiramente fica puxado. Entendi. Irmos em 4 pessoas, né? Sim. Do que 2. Porque é estadia, alimentação, exatamente. Tudo isso. Aí fica o dobro. Sim. E aí é difícil, mas ele acaba ficando ou um de vocês deixa de ir? Eu não vou. Ah, entendi. Aí você fica. Aí eu fico com ele pai, porque ele é bem grudado comigo. E como meu marido é faixa preta, então ele acompanha. Faz mais lógica ele acompanhar o meu filho. Mas aí fica. Ele não fica bem quando eles não voltam. Entendi. Já teve vez, inclusive, dele ter febre todos os dias. Nossa. Assim, porque ele não estava. Porque ele não estava. E era aquela febre, assim, que você dá remédio. E gente, eu sempre fui aquela mãe que... eu não acredito em nada disso. Febre emocional. Sim. Gente, frescura, para. Criança tá com febre porque tem alguma coisa. Aí paguei minha língua. Porque, assim, a febre ao ponto dela sumir depois que eles voltaram. Sumir. Sim. Então, eu sei muito bem o que é isso. Eu já sou uma mãe que acredita muito. Eu não acreditava nada disso. Nada. Eu sei bem como é. E me diz uma coisa, Tamires. O que você poderia deixar de recado para as mãezinhas que estão aí com essa dúvida se existe, se não existe esse diagnóstico, aonde procurar? Dá um direcionamento aí. Você que está convivendo aí há 7 anos, né? Desde o diagnóstico. Isso. E tendo essa rotina de terapias, de acompanhamentos. Deixa um recado pra galera. Gente, eu vou deixar um recado. Mãe dificilmente erra. Quando a nossa anteninha apita, sim, vai atrás. Tem alguma coisa, né? Porque, assim, é melhor você ter um diagnóstico e você poder tratar, você poder, né, evoluir o seu filho do que você ficar uma vida inteira em dúvida e seu filho ficando para trás no desenvolvimento. Ou você ficar com aquele peso na consciência de poxa, não eu poderia ido. ter feito antes para uma melhor vida dele hoje. Exatamente, né? exatamente. É melhor pecar pelo excesso nesse do que pela caso falta. E chegar lá e falar, olha, mãe, não tem nada, né? É só algum atraso pontual, né? E você ir atrás, poder tratar do que você ficar exatamente com essa questão da culpa. Porque a culpa materna já é uma coisa... Sim. Que a gente está sempre se culpando, a maternidade, né? Já não é uma coisa muito fácil, né? A mãe carrega muito a culpa de ser, de estar, de fazer, Sim. de descobrir, de acompanhar. E vem toda uma série de responsabilidade que a mãe carrega. Não que o pai não tenha, né? Hoje em dia eu vejo que os pais são muito mais parceiros, acompanham, estão muito mais presentes. Mas a gente fica com esse peso, né? De falar, poxa, eu posso fazer, vou fazer. Mas outra coisa que eu queria te perguntar, a rede de apoio hoje pública, ela tá acolhendo essas mães, ela tá mais preparada, né? Tá, ainda tem bastante coisa para melhorar, né? Bastante coisa para melhorar, principalmente o apoio em relação aos pais. A gente fala pais, mas normalmente é as mães. Porque infelizmente a criança é acolhida, né? Sim. Mas e o pai? Ele vai ter um tratamento, ele vai ter um diagnóstico, ele vai ter um acompanhamento ali de como ser mais assertivo para que ele tenha uma qualidade melhor de vida, consiga se... Na rede pública, não. É muito difícil. Vai depender, por exemplo,
da unidade que a pessoa está passando, né? Porque o CAPS, por exemplo, ele é subdividido igual o posto de saúde, sabe? Sim. Cada bairro tem o seu. E o das crianças é o infanto-juvenil. Então, isso vai depender muito ali da organização, da gerência ali daquela unidade, né? A que nós frequentamos tem um grupo de pais, né? Eu gosto de falar grupo de mães, porque raramente tem um pai. Sim. E, infelizmente, eu não vou generalizar, tá? Mas eu te falo com propriedade, a grande maioria das mulheres são sozinhas. Porque os pais ou não aceitam o diagnóstico, é frescura, isso é falta de surra, isso é... Gente, eu falo porque absurdo, é o que, né, é o que eu falas. escuto. E, normalmente, os homens vão embora. Não são todos, tá? Inclusive, o meu é super... Parceiro, tenho que né? falar o tempo todo. Muitos pais estão ali, vestem a camisa, mas... A grande maioria das mães estão sozinhas nessa abandonam, jornada. literalmente, Abandonam, né? independente da deficiência, tá? Acontece muito. Difícil. Eu vi muito isso, assim, de sempre ver as mães sozinhas. E não sozinhas porque muitas vezes o pai está trabalhando. Não, porque são sozinhas mesmo, porque eles vão embora mesmo, infelizmente. É muito triste essa realidade, Muito, né? muito Mas triste. o bom é que nós somos mães, né? E independente de ter um parceiro ou não, nós vamos lutar Mãe até o veste fim. a camisa, exatamente. Para que a gente veja nossos filhos bem. Eu quero deixar aqui também um recadinho para vocês. A Jéssica comentou com a gente em Sorocaba. A rede de apoio é muito boa lá. Então, se você tá com dúvida, procura. Eu acho que é melhor, é o que a gente falou, pecar pelo excesso do que pela falta. Sim. Ter um diagnóstico precoce é a melhor orientação que nós temos, né? Logo no início, existem várias outras formas de tratar e de trazer ele para inserir ali na sociedade. Uhum. Hoje o Igor, ele mora com você, fica com você, a escola, a rotina de atividade física no jiu-jitsu e depois a rotina em casa com vocês mesmo, nada fora do normal. Nada fora do normal. O que a gente tem que fazer com a criança atípica, né? A gente não tem que entrar no mundo dela. Sim. Infelizmente, né? A gente tem que fazer o máximo possível para que ela consiga se enquadrar no mundo da sociedade. Na realidade. Na realidade, exatamente. Então, assim, quando me perguntam, e aí, ele vai casar? Ele vai ter uma vida normal? Ele vai, né? O prognóstico dele aí é legal, só que ele vai ter algumas dificuldades. Sim, limitações, né? Limitações, exatamente. É uma caixinha de surpresas. É um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. E a gente estava falando de mãe, né? Muita gente, às vezes, inclusive você, na questão da asma, do Vitor, por exemplo. Nossa, eu não sei como que seria comigo, eu acho que se fosse comigo eu não ia dar conta. A gente dá conta. Sim. A gente não tem opção. Não tem. Você vai fazer o quê? Você vai... eu até brinco. Você vai pôr o quê? Embaixo do banco da praça? Você vai vir e vai embora? Você não vai. Você vai vestir a camisa. Sim. Às vezes você precisa de um tempo. Eu precisei... Não que eu falo que eu precisei de um tempo, não que eu deixei de tratá-lo, mas eu precisei de um tempo para viver o meu luto, que foi muito intenso. Eu estava em luto, trabalhando com ele ali, mas eu estava. Então, assim, a gente vive o que precisa viver. Cuidado para não entrar numa depressão também, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aceitar, vestir a camisa e bora. É a vida que segue. O mundo não pode parar, né? Não pode parar. É o que você falou, as minhas dificuldades com o Vitor. Na última internação dele, que foi recente, em novembro, eu trabalhei. Eu levei meu notebook para o hospital e eu ficava ali na minha rotina, trabalhando, fazendo o que eu tinha que fazer. E ele é um filho que é muito amoroso. Então, ele entendia quando ele tinha que abaixar o volume da TV porque eu ia fazer uma ligação, eu ia fazer uma reunião. Então, assim, a gente tem que se adaptar. Sim. E eles... percebem a nossa rotina, eles percebem o quanto a gente está se doando. Eu acredito que o Igor também tem esse reconhecimento do quanto você está se esforçando para fazer tudo dar certo, né? Sim, eu converso muito com ele também. A gente conversa. É importante. Ele entender a rotina, a mamãe precisa trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a gente não consegue proporcionar coisas legais que a gente tem no coração para vocês fazerem, uma viagem, um passeio, comer num restaurante talvez diferente. Então, ser mãe não é fácil, né? Mas eu acho que é o papel que a gente desenvolve melhor na vida, né? Mas a gente dá conta, a gente tira o coelho da cartola, a gente faz acontecer, né? Modifica a rotina, né? Porque, assim, eu nunca imaginei que eu fosse viver aí esse mundo.
né? Fui mãe super jovem, não tinha nenhum caso na família, então não tinha zero entendimento. E aí foi onde eu fui procurar, fui saber, fui estudar para poder entrar aí nesse mundo e poder proporcionar o melhor para ele, né? Infelizmente, ainda no Brasil, a gente tem poucas possibilidades aí de tratamento, principalmente na parte pública, né? Infelizmente. Sorocaba é uma cidade que está sempre sendo muito bem falada nessa questão. O desenvolvimento lá é incrível, tanto de escolas quanto o acolhimento, né, para novas possibilidades de acolher essas pessoas e trazer um melhor e eficaz tratamento e acolhimento dos pais também, né? Sim, porque falta, viu? Sim. A gente muitas vezes não sabe o que fazer. Quando eu fui falar sobre esse tema, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você e a Jéssica. Mas eu também tenho um amigo, o Alan, estudou comigo. Ele também tem um filho dele que é autista. Eu até queria trazer ele aqui para poder falar, porque eu quero que a gente possa entender níveis diferentes, né, e da vivência também. Então, você é uma pessoa que não que eles escondam isso, não é isso que eu quero dizer, mas que você expõe e faz questão de mostrar ali o dia a dia, a rotina de vocês e como tem sido para você ser uma mãe atípica. Sim. E que não é um bicho de 7 cabeças. É fácil? Não é fácil. Como nenhum diagnóstico é fácil. Mas você está trazendo de um leve. Sim. A gente sempre te vê sorrindo, dificilmente te vejo chorando. Eu vejo você lá torcendo por ele nos campeonatos, pelos seus 2 filhos, né? A gente tá enfatizando bastante o Igor. Mas a gente vê ali o seu dia a dia, a rotina, e você partilha isso com a gente. O que eu pensei, Neiga? Opa. Não, tudo bem, gente. Assim, no início do programa foi muito engraçado que ela falou assim, olha, eu te conheço há 20 e poucos anos, nunca te chamei de Suelen, então nunca ela falou chamei assim, ela de Suelen. Como é que eu vou fazer? Tá tudo certo, é um bate-papo, a gente então... tá tudo certo, pode seguir. Então, vamos lá. O que eu fiz? Tava me doendo muito, mas eu pensei assim, Deus, me usa, né? Eu não vou esconder meu filho, eu quero fazer desse limão uma limonada. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar para as pessoas que, por mais difícil que seja, porque é difícil pra caramba. Sim. Quem convive com a gente, por exemplo, a gente vive muito lá, onde os meninos treinam. Sabe o quanto é difícil? Porque, assim, por exemplo, eu nunca vou expor ele na internet, nos meus stories, como eu gosto de fazer, tendo uma crise. Sim. Né? Porque são terríveis. Então, eu não vou expor. Então, o que eu falei? Eu vou fazer do limão a limonada. Então, muitas vezes, eu colocando, olha, o Igor tem dificuldade. Muitas vezes, mães já me chamaram. Olha, eu acho que você fala do seu filho, eu acho. Como que você fez? Qual foi o caminho? Aí você vai dando o caminho. Nossa, sim, eu já perdi as contas de quantas mães eu mostrei o caminho. É transformador. Você, através da sua comunicação, você está conseguindo ver com que as mãezinhas tenham outros olhos para esse diagnóstico e para a busca mesmo de saber se sim ou se não, tirar essa dúvida, né? Inclusive, eu estava até falando para você que eu tenho uma amiga que também tem filhos gêmeos, igual a Jéssica. E quando o menino dela, ela começou a suspeitar, que é um casal, ela me mandou mensagem. Ela falou, tá, é sempre a mesma coisa. Por que você suspeitou que o Igor era autista, a pergunta é a mesma. A pergunta é a mesma. E aí, eu sei que a resposta vai doer. Porque muito provavelmente vai se enquadrar no que você vai falar. No que ela tá achando. Porque, gente, é aquilo mais uma vez. Quando a anteninha da mãe apita. Sim. E às vezes eu vejo que tem mãe que ela não quer. Ela não quer saber. Existe também. Ela não quer... Ela sabe. Mas ela sabe, mas ela não quer aceitar. Mas isso só prejudica a criança, né? E ela, porque fica aquela dor ali todo dia, ó, martelando. Sim. Todo dia. E existe também uma questão familiar. Às vezes a mãe aceita, o pai super veste a camisa e a família fica ali, ó, martelando. Graças a Deus não foi o meu caso. Eu tive problemas pontualíssimos, assim, mas de pessoas que, inclusive, até excluí da minha vida. Casos isolados e que ficaram agora isolados de vez. De vez para sempre. E se não agrega, né? Não faz sentido ficar. Não faz sentido ficar. Mas a família, tanto do meu lado quanto a dele, super vestiu a camisa também. Todo mundo sofreu também com o diagnóstico, tá? Sim, eu imagino. Porque todo mundo... Não espera. Não espera. Sim. Não espera. E aí fica aquela coisa muito incerta, né? O autismo, ele é muito incerto. Você não sabe o que te espera. Como vai ser? Sim. Que nível, né? Que nível vai ser? Como vai ser? Então, é uma coisa muito
muito incerta. Eu acho que o medo que todas as mães enfrentam é o preconceito da sociedade. Como que as pessoas vão aceitar o meu filho? Como que eles vão ficar olhando ele? Sim. A forma como age. Uma criança em crise, em público, as pessoas já olham com uma forma E diferenciada. você sabe que isso me mudou como pessoa? Eu sempre brinco, eu falo assim, existe a Tamires antes do diagnóstico e a Tamires depois do diagnóstico. Porque a gente julga muito. Sim. Todo mundo, gente. Quem nunca viu aquela criança jogada no chão do shopping, né? Chorando, que e você birra. passa, nossa, que criança birrenta, pelo amor de Deus, essa mãe não dá um jeito nessa criança. Hoje eu não tenho mais esse pensamento. A gente não sabe o que aquela família tá passando. Sim. Eu já fiquei tempos trancada dentro de casa com o Igor, porque ele não conseguia ficar em fila, ele não conseguia obedecer regra, ele não falava, então era tudo muito difícil. Tanto que teve uma vez que nós fomos no Parque da Mônica com uns amigos nossos, que teve um passeio com a escola e a gente ficou receoso de mandar, e a gente combinou com mais amigos nossos que também não mandaram, e vamos todo pro Parque da Mônica? Vamos. E no Parque da Mônica o autista ele não paga para entrar, é bem legal. Só que eu não sabia como que funcionava lá dentro. E aí tinham filas enormes. E eu lá na fila, no primeiro brinquedo eu já tava arrastando ele pelo chão, assim, ó. E ele chorava, e eu falei pro meu marido, eu falei, a gente não vai conseguir ficar. E não tem lá? Tem, só que eu não sabia. Entendi. Tem, só que eu não sabia. E o meu outro filho já chorando, porque assim, infelizmente ele paga muito também. Todos nós pagamos, é o que eu converso muito com ele. Eu falo, filho, eu sei que não é fácil pra você. Não é fácil pra gente, também não é fácil pra ele. Sim. Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem que vestir essa camisa junto. Essa conversa E é muito todo importante, mundo paga, né? todo mundo paga. E aí, né, teve um segurança que chegou até mim, provavelmente ele já imaginava. Ele falou, moça, o que tá acontecendo? Eu falei, ai, olha, ele é autista e ele tem muita dificuldade com o filho. Ele, não, mas você não precisa. Aí ele foi lá, ele deu, eu não lembro se era um carimbo, alguma coisa, um crachá, cordão, alguma sim. coisa. E aí você não pega fila. Ah, legal. Nossa, ele se acabou. Foi um dia maravilhoso, incrível, perfeito. Até que a gente tenha a informação foi difícil, mas depois foi Eu um quase dia fui embora. muito gostoso. Foi muito gostoso. Que bom. Tamires, eu quero te agradecer a oportunidade de ter te recebido aqui, de abrir e partilhar um pouco com a gente sobre a sua vida, sobre a sua rotina, alertar as mamães que estão em casa do quanto é importante buscar ajuda. Existe ajuda. Existe. Às vezes não a melhor, mas a que vai te direcionar, a que vai te dar ali o pontapé inicial para que você tenha ali aquela assistência e faça por onde, porque eles são dependentes de nós, Sim. né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez, que você tenha aí uma vida muito próspera e feliz com o Igor, Amém. que ele continue competindo aí, trazendo muitas Sim. alegrias. Não deixe de partilhar com a gente seus stories, a sua vida, a sua rotina. É muito gostoso de acompanhar e de ver o quanto você é uma mãe forte. Porque receber um diagnóstico, independente de qual tipo de doença seja, ou eu não sei nem a palavra correta de receber, eu acho que assim, você é uma mãe muito forte, o Igor muito parceiro. Igor, seu esposo, né? Não, seu esposo. O Ricardo. Ricardo, seu esposo. Partilhar com você e vocês seguirem juntos nessa trajetória. Porque Sim, é uma trajetória. É uma trajetória. E com certeza ele vai crescer uma criança ainda mais feliz, se sentindo muito mais amada. E que a gente possa um dia, né, receber um vídeo do Igor aí, competindo e falando pra gente o quanto é importante ter uma mãe que cuida, ama e acolhe ele. E assim como todas nós, né? Todas nós, cada uma na sua particularidade. Eu agradeço muito o convite por poder falar ainda mais agora no mês de abril, né? Sim. Que é o mês... Agora, dia 2, é Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, é um mês aí que a gente volta bastante para isso. Para conscientizar mesmo que tudo bem não ser igual a todo mundo. É o que eu falo para ele, né? Ele, às vezes, com algumas questões, eu falo, filho, tá tudo bem. Ninguém é igual, todo mundo tem suas diferenças, tá tudo bem. Nós somos diferentes, as mãos, nossos olhos, nenhum é igual ao outro. E o que é normal? Sim, o que é normal? Por que eles não são os normais e nós somos? Então, assim, é muito amplo isso daí. Eu agradeço muito a oportunidade de poder trazer esse tema aqui. Espero voltar mais vezes, falarmos aí mais vezes sobre isso, porque é muito, muito importante poder abordar esse tema aí. O espaço é seu, quero convidar vocês. No dia 2 de abril vai pro ar esse episódio super importante e acolhedor com a Tamires. Então, eu espero que vocês curtam bastante e fiquem com a gente. Obrigada, Tá? Eu que agradeço.